A obediência a Deus nos fortalece. Olha, muito interessante a nossa reflexão do dia de hoje. A obediência a Deus, com certeza, nos fortalece e muito. É claro que na impaciência humana, às vezes, as pessoas passando por dificuldades financeiras, amorosa, problemas de saúde, depressão, na esperança de que esses momentos difíceis passem como num passe de mágica, e nem sequer se dão conta que é exatamente com estes momentos difíceis que nos tornamos mais fortes. E Deus está ali do nosso lado, como sempre esteve. Aliás, tem uma frase muito popular que resume tudo isso. Às vezes, quando passamos por momentos difíceis, nos perguntamos onde está Deus. Mas lembre-se, é exatamente durante a prova que o professor fica em silêncio. Um homem andava por uma estrada desanimado por achar que não tinha mais forças para vencer, quando de repente uma luz forte surgiu no horizonte. Ao se aproximar daquele brilho intenso, ele ouviu então uma voz muito grave. Percebendo que aquele homem estava assustado, aquela voz então se apresentou. Meu filho, sou eu, o seu Deus. E eu tenho uma missão especial para você. Uma missão especial? Mas que missão seria essa, Senhor? Sabe aquela rocha que fica ao lado da sua casa? Claro que sim, Deus. Aliás, é uma rocha enorme, quase do tamanho da minha casa. Então, a missão que eu quero que você cumpra é essa. A partir de hoje, faça sol ou faça chuva, quero que empurre aquela rocha todos os dias. Você aceita? Sim, sim, Senhor. Eu aceito. Eu vou cumprir o que o Senhor me pede. Então aquele homem, ainda sem entender, foi para casa e, quando chegou, fez do jeito que Deus havia lhe pedido. Empurrou aquela rocha com todo o esforço e, assim que suas forças se esgotaram, entrou para descansar. No dia seguinte fez a mesma coisa e no outro também. Fazia sol, chovia, seu corpo ficava dolorido, mas ele nunca parou de empurrar aquela rocha com toda a sua força. Depois de algum tempo, o homem começou então a ficar chateado. Afinal, todo aquele esforço parecia não ter resultado nenhum. Aquela rocha não se moveu 1 milímetro sequer. Ele não entendia o motivo de Deus ter lhe passado aquela missão. Enquanto aquele homem questionava os planos de Deus, Satanás se aproveitou da situação para colocar os seus planos malignos em prática. O diabo queria desencorajar e também desanimar aquele homem para que ele abandonasse a missão que Deus havia lhe confiado. Certo dia, enquanto colocava toda a sua força naquela rocha, o diabo então soprou em seus ouvidos: Ei, rapaz, já tem um tempão que Deus mandou você empurrar essa rocha e ela continua no mesmo lugar, não é mesmo? E ele ainda diz que é o seu Senhor. Ele não está nem aí para você. Você é muito bobo e ainda continua fazendo esse trabalho. Pare com isso, vai viver a sua vida. Desanimado, aquele homem deu ouvido às palavras do diabo e logo outros pensamentos negativos tomaram conta de sua mente. Então aquele homem começou a refletir: poxa,
por que eu preciso mesmo ficar me matando ao empurrar essa rocha? Eu nunca vou conseguir movê-la. Deus me enganou quando me deu essa missão. A partir de agora, não vou mais empurrar essa rocha com toda a minha força, como Ele me mandou. Eu vou me esforçar menos e também não vou ficar tanto tempo aqui fazendo isso. E mais, quando eu não quiser, eu nem virei aqui para empurrá-la. Cansei de empurrar essa pedra estúpida e não ver nada acontecer. Mas, ao mesmo tempo, aquele homem pensava: mas será que Deus não vai ficar triste comigo? Angustiado, o homem resolveu orar a Deus, pois o seu coração estava dividido entre aqueles pensamentos ruins e a vontade do Senhor. Deus, faz muito tempo que eu tenho empurrado essa rocha com toda a minha força e ela nunca sequer se mexeu. Confesso que isso tem me desanimado muito, Senhor. Onde eu errei? Por que as coisas não acontecem do jeito que eu achei que iria acontecer? Por que não vejo os frutos do meu esforço, Senhor? E por que o Senhor me deixou aqui sozinho nessa missão? Então Deus, conhecedor dos corações de todos os homens, respondeu àquele homem: meu filho, quando eu conversei com você na estrada sobre a missão, eu disse que você tinha que empurrar a rocha com toda a sua força, não foi? Eu nunca disse que você precisava mover aquela rocha. E aquele homem, então, respondeu meio envergonhado: sim, é verdade, Senhor. E Deus, então, continuou: você veio até mim dizendo que falhou porque não conseguiu mover aquela rocha. Mas isso é mentira de Satanás. Ele te contagiou com as mentiras dele. Você realmente acha que falhou em sua missão? Claro que sim, Senhor. Pois eu sei que não fiz um bom trabalho. E Deus então, com muita paciência e amor, lhe disse: meu filho, você não falhou. Olhe para os seus braços. Veja como estão muito mais fortes depois que começou a empurrar aquela rocha. Veja suas pernas, suas mãos, as suas costas. Hoje você é um homem muito mais capacitado do que antes. E isso porque me obedeceu. Você escolheu cumprir a sua missão ao empurrar aquela rocha com toda a sua força. Eu sabia o quanto você estava se sentindo fraco. E o meu propósito era te fortalecer e não fazer com que você tirasse aquela pedra do lugar. E mais uma coisa, filho: quando eu precisar mover uma rocha, eu mesmo a moverei. Quando Deus nos dá uma missão, devemos obedecê-lo e fazer aquilo que Ele nos confiou da melhor maneira possível. Por mais que não consigamos enxergar nenhuma mudança, precisamos perseverar e não deixar que o diabo use de suas armadilhas para nos desanimar. Pois, com o tempo, Deus nos revelará quais são os seus propósitos em nossa missão. Então, continue movendo a rocha.